Mas vocês estão querendo arrumar confusão comigo por quê? Tudo por causa de politicagem. Ficaram constrangidos, porque eu fiquei furioso. Eu falei, cara, eu vou ter que usar meus canhões então aqui pra falar o que vocês estão fazendo aqui. Tem que estar na regra. Olha, se agredir os jornalistas, o jornalista vai ter direito à resposta. Deveria ser dado ao jornalista a possibilidade de responder a ele. Se o Josias, se fosse dado esse espaço para o Josias, eu tenho certeza que o Josias ia desmanchar o Pablo Marçal. Desmanchar. Você. Porque na injustiça que você, como uma jornalista, acabou fazendo, eu tive 56 milhões de visualizações e uns 200 mil comentários e acabou criando uma indisposição entre eu e você. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou meu, da minha pessoa, né, que eu produzi fake news, ou se você, né, de alguma forma vê que aquilo foi um erro, que eu quero até remover o processo que eu fiz contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque eu não tenho interesse em levar isso adiante. Se você quer aprender a monetizar um canal em menos de um mês, assim como esse, utilizando notícias, não precisa ser de política, pode ser sobre o assunto que você mais gostar, como por exemplo o seu time do coração ou sobre algum artista famoso. Clique no link na descrição. Ia desmanchar, ia botar o Pablo Marçal. Então, eu acho que tem que haver isso. Tem que haver nos debates, já sabendo que há essas figuras, atacar o jornalista vai ter direito de resposta. Eu acho que isso era uma coisa que podia ter ocorrido nesse debate, não ocorreu, mas pode ser pensada para os próximos debates. Jornalista pode ter direito de resposta, porque senão fica fácil. Mas não dá para abandonar um sujeito que está disputando o primeiro lugar nas pesquisas em uma eleição. Isso não dá para abandonar mais. Então vai ter que ter regras para poder responder a esse sujeito quando ele vier com esse tipo de ataque. O jornalista não tem esse papel, ele não está nessa disputa. O jornalista não é candidato, é jornalista, é o nosso papel. Qual é o nosso papel, né? O nosso papel é questionar. Essa é a questão. Então, não sei se fica, o jornalista tem que responder, vai cair nessa ladainha. Assim, eu concordo com o Thales, porque eu acho que não seria uma resposta, seria uma nova pergunta. Porque o que aconteceu ali? O Josias fez uma pergunta pro Marçal muito assertiva, muito no ponto. O Marçal ficou muito incomodado com a pergunta e, para não responder, ele saiu pela tangente atacando o Josias. E ele disse, não, eu ajo dessa forma porque vocês da imprensa só me atacam, porque quando é o adversário, quando é o queridinho, vocês tratam assim, assim, assado. Quando sou eu, é só ataque, ataque, ataque. Mas o público não tem ideia da quantidade de regras. São reuniões atrás de reuniões, né? Para ver. O tempo tem que ser exato a cada um dos candidatos. Então, por exemplo, quando você dá direito à réplica sem tempo e o jornalista aí do nada um jornalista vai ter um direito de resposta, aí aquele candidato vai falar mais. Aí os candidatos vão provocar o jornalista a poder ter mais tempo. Enfim, tem muita coisa por trás. Não é simples dessa maneira, porque tem que seguir o jogo democrático. Então é muito complicado, tem muita coisa por trás, não é só, poderia dar um direito de resposta ali, mas você vai para contra as regras do debate que foram assinadas, que foram acordadas com todos os partidos, é bem complicado. O debate não iria terminar nunca, se todo mundo tivesse direito. Esse daí, por exemplo, não ia terminar nunca, né? Chegou uma hora que a Denise falou, gente, chega de pedido de resposta, né? Porque não vai dar mais certo. E aí, cara, como é que tá essa caminhada aí? Eu tô vendo que você tá dando entrevista bastante, só tem um problema, tu não consegue falar, cara. O que tá acontecendo aí, cara? Não, eu consigo falar sim. É porque tem muito militante no jornalismo e a galera não quer uma resposta, a galera quer protagonismo, quer fazer a pergunta, quer responder, quer colocar palavras na sua boca. E eu fui treinado para isso, né? Eu aguento ali a emoção, o sentimento e tá bem divertido, tô amadurecendo bastante. Sim, mas assim, tu foi eleito o inimigo, acho que ninguém na campanha vai ter esse caminho difícil igual o seu, né? E nós vimos essa mesma postura nas eleições de 2018 com o Bolsonaro, né? Então,
aquele movimento da mídia tradicional, do setor de comunicação do Brasil, de atacar e de bater, né, de tentar derrubar a imagem do candidato, eu acho que vai ser a bola da vez, é isso? Cara, mas eu que tenho maior facilidade para conquistar o povo, sou comunicador, tenho ajudado milhões de pessoas já há muitos anos, eu acho que as pessoas estão enganadas ao meu respeito. Às vezes eu pareço aquele cara chucro, né, dos cortes aí na internet, é porque é um estilo de chamar atenção. Mas eu tô animado, cara. Eu tô me preparando para os debates. É difícil alguma coisa, né, uma habilidade de alguém num debate me chamar atenção. Teve um cara que eu modelei para debate, que é um americano, William Lane Craig. E, sei lá, desde meus 12 anos eu assisto o debate dele e sempre quis ser esse cara, sabe? William Lane Craig, conhece? Não. Poxa, mano, assiste esse cara. Eu aprendi uma coisa com ele muito forte. Para discutir com a pessoa e para essa discussão prosperar, a gente precisa ter a mesma base. Então, uma pessoa que não tem um repertório, às vezes ela vai se dar mal. Por exemplo, hoje, um jornalista do SBT, eu falei para ele que eu iria correndo do Centro Histórico de São Paulo até o Capão Redondo. Ele falou, não, você não consegue. Eu falei, não, eu sou Ultraman, eu fiz 452 quilômetros em 35 horas e 17 minutos. Ele tomou um susto. Ele falou, eu não sabia. Pois é, mas agora você está sabendo. Sim. Eu consegui correndo, voltar e fazer o que eu quiser em relação a isso, né? Eu fiquei numa prova durante 35 horas. O que é isso? Você aumenta seu repertório, aí a pessoa que está numa discussão, ela já começa a perder a potência. Então, quanto mais desafios você passou na vida, quanto mais habilidades, mais competência, mais network, mais experiência, mais cultura, você vai para o debate e isso aí já soma demais. Tem gente que é especialista de uma coisa só. Eu não quero ser melhor que o especialista, mas num debate, se o especialista sair 1 milímetro, ele já perdeu o jogo. Então tá sendo uma diversão para mim, sabe? Eu vejo as pessoas ali, eu consigo ler um pouco a alma da pessoa. É uma habilidade, né, de inteligência emocional, de frieza, de saber até a intenção que a pessoa está tendo ali na hora de fazer a pergunta. É muito interessante ver as pessoas torcendo para dar errado a coisa. Então estou me divertindo bastante. Essa entrevista, só para não deixar passar batido, eu acordei hoje cedo, eu falei, pô, o cara já tá dando entrevista, acho que foi 8, 9 da manhã. 8 da manhã. E aí eu vi esse episódio, né? E ele te questionava dizendo que você não conhece São Paulo, né? Que você não é natural de São Paulo, né? Assim como o Tarcísio também não é. De cara, eu assistindo aquela entrevista, eu falei, porra, será que o jornalista não sabe, então, que o povo de São Paulo quer alguém para resolver o problema? Porque cara, se não fosse assim, o Tarcísio não ganhava, né? Não, e quando eu tava lá na Canoa, em Canoas, em Matias Velho, num bairro lá onde tava 100% alagado, quando eu parava na porta de uma casa para salvar alguém, ninguém perguntou de onde eu era. Isso. Ninguém perguntou a música que eu ouço, quem que eu votei na última eleição. A pessoa só sorria e falava, tô salvo. A gente fica com esse bairrismo aí, no final das contas, ninguém é daqui. Ninguém é daqui, todo mundo veio de fora. Então, aí... Então, tipo, é uma bobeira, assim, pra ver se afeta o emocional, tá treinado pra aguentar a pedrada, tá tudo certo. Parece que você vai enfrentar o mesmo caminho que o Bolsonaro, que é o político que foi escolhido por setor de imprensa de atacar na rejeição. Então, você tem, aqui no canal eu percebo isso, eu reagi a um vídeo teu na quinta-feira, e foi audiência alta e aquela audiência dividida, né? Eu vi que muita gente gostava e muita gente, pô, ô Glauber, você tem que conhecer mais quem é Marçal, Pablo Marçal, porque esse cara é isso, é aquilo e tal. Então eu percebi que tem muita rejeição também, né? Então, assim... Que é a fórmula, né, do sucesso. Se você não tiver rejeição, por exemplo, o Lula tinha a maior rejeição e virou presidente. O Bolsonaro tem uma rejeição alta. Sim. As pessoas não entenderam, Glauber, que a democracia é movida pela popularidade. E não é você pega o cara mais poderoso que pisou na terra, Jesus. Ele tem rejeição até hoje. Tem gente que rejeita Jesus com a boca e prefere ir pro inferno do que aceitar a verdade. E, na verdade, o que você tem que pensar é o seguinte, você não precisa ser amado. Você precisa fazer o que você veio para fazer aqui na terra. E eu amo ter rejeição. Quando você tem rejeição, é o seguinte, a pessoa já deu um pedaço do terreno cerebral dela, você já entrou, você é dono do terreno. Agora você tem que construir algo, ela resiste, ela fala, não, o terreno eu já te dei, mas a construção eu não vou autorizar o alvará. Aí com o tempo você vai carregando e vai conseguindo. O que mais está acontecendo agora na eleição é um tanto de gente que me achava um babaca, um idiota, começou a ouvir e falou, mano, esse cara é da hora. Eu provoquei isso, porque o método mais barato de ser conhecido no Brasil é provocando polêmica. Você estava vendo eu fazendo alguns pagamentos aqui e ouviu eu falando conta do Facebook, YouTube de milhões, você acabou de ouvir. Eu já tô cabeça doendo, só da quantidade de pagamento. Eu estava aqui autorizando a última linha dos pagamentos, aí fiquei pensando, poxa,
todo corte meu que viralizou, isso aqui tá barato. Por quê? Porque se eu não desse conta de fazer isso, eu ia ter que investir alguns milhões a mais. Então, parecer um idiota no Brasil, por enquanto, é um bom negócio. Depois que você entrou no cérebro, você converte. Agora, se a pessoa não é verdadeira, se essa pessoa está longe da realidade, se essa pessoa realmente não tem o coração correto para fazer as coisas, ela não vai dar conta de converter. Então, assim, eu quero é que todo mundo me rejeite. Porque você me rejeitando, você acabou de dar um espaço no seu cérebro para mim. Deixa comigo que eu sou bom de construir, a gente vai construir ao longo do caminho.